Lucas. Fiquemos de pé para dar início à nossa Santa Missa. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém, tuas portas. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Irei aos altares do Senhor, oh Deus da minha alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunicação do Espírito Santo estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Um bom dia a todos. O Deus da esperança que nos cumula de toda graça e nos convida para bem celebrarmos e dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Ele nos convida ao aproximarmos deste santo altar, a nos inclinar diante da sua presença e pedir perdão por nossas faltas. Em um momento de silêncio, façamos o nosso exame de consciência. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à plenitude da vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe pelos méritos do Papa São Leão permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo,
para prescrever-te tua obrigação. Prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes, ele era inútil para ti. Agora, ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo, eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus, o Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Feliz o homem que ama ao Senhor e guarda a sua lei. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deves ir, nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Que sabedoria é essa que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. Que sabedoria é essa que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. Que sabedoria é essa que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o dia de São Leão Magno. Leão Grande. São Leão Magno, Papa, doutor da Igreja, ele se destacou na época, no seu papado, por 3 pontos: o governo da Igreja, a vida pastoral e a vida de oração. Nada melhor do que terminar o ano sabático de São Lucas no dia de São Leão Magno. São Leão Magno, tendo esses 3 pontos na sua vida e no seu peito, ele levou a igreja à frente e acordou os fiéis para a oração, porque às vezes nós cristãos católicos esfriamos de tal forma na oração que queremos só fazer, né? Fazer, fazer, fazer. Nós não somos fazedores de coisas. O nosso coração primeiramente tem que ser entregue a Jesus. Depois que nós ficarmos apaixonados por Ele, aí sim vem o fazer. O fazer é consequência de ter um coração apaixonado por Jesus. Caso contrário, quando você perceber que não tem mais o que fazer na igreja, a gente ouve muito isso, né? Nós temos que chamar os jovens, para atrair os jovens para a igreja, nós temos que dar coisas para eles fazerem. É errado isso. Porque a partir do momento que o jovem perceber que não tem mais o que fazer, que algum irmão está olhando com cara feia para ele, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Porque o coração dele não está apaixonado por Jesus. Então é a vida de oração que o São Leão Magno quis tanto acordar entre os cristãos católicos em todo o mundo. O governo, ele deu toda a sua vida para o governo da igreja. Porque às vezes, quando nós estamos à frente de uma pastoral, à frente de uma missão, à frente de uma paróquia, a gente quer reservar um tempinho para nós, né? Isso é bom? É bom. Mas mesmo reservando um tempinho para nós, esse tempinho tem que ser voltado para os fiéis. Eu estou no meu tempinho, eu estou na minha oração pessoal, mas a minha oração é voltada para
o povo. A missa que o padre celebra na folga dele, sozinho, é intenção do povo de Deus. São João Maria Vianney vai dizer que a nossa missão não é para nós, é para o povo. E o terceiro ponto de São Leão Magno, que é a vida de pastoral. Para eu fazer pastoral, para eu estar na pastoral, para eu estar na missão, é necessário que eu tenha um bom governo de mim mesmo, através do Espírito Santo, e a vida de oração. Porque senão nós vamos correr o risco de alimentar o povo e morrer de fome, com o pão na mão. Vai ser o maior vexame, imagine só. Você vai levar o alimento para o povo e vai desmaiar de fome. Não, primeiro a gente tem que se alimentar. Primeiro nós. Isso não é egoísmo, tá? Mas para que possamos dar Jesus, é necessário termos uma intimidade com Jesus. São João Bosco vai dizer isso para nós. Não podemos falar muito de Deus, devemos falar muito com Deus. Aí teremos sim material para dar para o povo, uma intimidade com Jesus. Primeira leitura, São Paulo apóstolo vai dizer com clareza que ele gerou Onésimo na fé. E Onésimo era um escravo. São Paulo também era um escravo do Evangelho. Onésimo era escravo de homens. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos homens, quantas mulheres nós estamos gerando na fé? São Paulo gerou variadas comunidades na fé. E nós, temos gerados homens e mulheres na fé? O Espírito Santo fecunda o nosso coração, para que nós possamos gerar Jesus para a humanidade, mas também para que possamos gerar homens e mulheres escravos do mundo para a liberdade do Evangelho. Como, padre? Eu vou gerar um irmão, uma irmã escravizado por vícios, escravizados pelo mundo para a liberdade do Evangelho. Como fazer isso? Com atitudes. Primeiro, convite de oração. Isso não é necessário falar, mas com as minhas atitudes. A sua atitude pode honrar a igreja e honrar Deus, ou desonrar a igreja e desonrar Deus. Olha, tem um cristão católico ali. Será que ele vai ter bom exemplo ou mau exemplo? Através dos nossos exemplos de vida de comunidade mesmo, ou até mesmo lá fora, nós temos esse poder, né? Que é o poder régio que nós recebemos lá na pia batismal, o poder das atitudes, de gerar homens e mulheres para a liberdade do Evangelho, ou até mesmo afastar, abortar novos filhos para a igreja. Que não sejamos homens e mulheres que abortem, homens e mulheres gerados para o Evangelho, mas que geremos homens e mulheres para o Evangelho, assim como São Paulo gerou Onésimo. Amém? Jesus Cristo, hoje, ele deixa bem claro no seu Santo Evangelho que nós somos todos de Deus, porém, nós temos que tomar um cuidado, porque nós estamos nos aproximando da vinda gloriosa de Jesus. São Vicente Ferrer, ele sempre apontou para a segunda vinda gloriosa de Jesus. E nós somos uma igreja que prepara a humanidade para receber Jesus. Porém, nós não podemos perder isso de vista. O reino de Deus não é um reino que vai ser instaurado quando eu fechar os meus olhos para este mundo. O reino de Deus começa no aqui e no agora. A teologia vai dizer que é o já e o ainda não. Ou seja, eu vivo o já, mas não na plenitude. Então, meus irmãos, preparemos a humanidade, em primeiro lugar, nossa humanidade interior, mas também a humanidade exterior para a segunda vinda gloriosa de Jesus.
e ajudemos a Jesus. Ele não precisa de nós, vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós. Então vamos ajudar a Jesus a instaurar o seu reinado no aqui e no agora, aonde os irmãos não passem fome, nem fome de alimento físico, nem fome de alimento espiritual, porque tudo isso vai ser debitado na conta dos cristãos católicos, viu? Se um irmão se perde, será debitado na nossa conta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vai manifestar-se entre nós, como aquele que é, que era e que vem. Em nós Deus fará sua morada. Em nós Deus fará sua morada. Cristo vai manifestar-se entre nós, como aquele que é, que era e que vem. Em nós Deus fará sua morada. Em nós Deus fará sua morada. A palavra que dá paz já ressoou, a salvação anunciada está em meio a nós. Cristo vai manifestar-se entre nós, como aquele que é, que era e que vem. Em nós Deus fará sua morada. Em nós Deus fará sua morada. Cristo vai manifestar-se entre nós, como aquele que é, que era e que vem. Em nós Deus fará sua morada. Em nós Deus fará sua morada. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Pelas oferendas que vos apresentamos, iluminai, ó Deus, a vossa Igreja, para que o vosso rebanho cresça por toda parte e seus pastores sejam de vosso agrado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Leão Magno e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santos, santos, santos Dominus Deus, Deus Sabaoth. Santos, santos, santos Dominus Deus, Deus Sabaoth. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana in excelsis, Hosana in excelsis. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana in excelsis, Hosana in excelsis. Santos, santos, santos Dominus Deus, Deus Sabaoth. Santos, santos, santos Dominus Deus, Deus Sabaoth. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, falando conosco no Cristo, vivendo conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e
se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom Orani Tempesta, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, com São José, seu castíssimo esposo, com São João Bosco, São Leão Magno, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Em um momento de silêncio, façamos memória daqueles irmãos e irmãs que já celebram a sua Páscoa em Cristo Jesus. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos chamar Deus de Pai. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis, agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Gerados para amar, viver pra se doar. O amor que vem de Deus é fundador. Celebrar é comungar, o verbo que vem do Pai, dos corações dos pobres, filhos do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu Espírito. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu amor na cruz. Quero estar nessa graça da vivência do amor, testemunhar a alegria de ser sementes do Senhor, profetizar que tu nos amas, ó Senhor, que tu nos amas, ó Senhor. Gerados para amar, viver pra se doar. No amor que vem de Deus é fundador. Celebrar é comungar, o verbo que vem do Pai, os corações dos pobres, filhos do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu Espírito. Tudo vem de ti, Senhor,
fruto do teu amor na cruz. Quero estar nessa graça da vivência do amor, testemunhar a alegria de ser sementes do Senhor, profetizar que tu nos amas, ó Senhor, que tu nos amas, ó Senhor. Louvar, cantar, dançar, bendizer e adorar com todo o meu ser ao Deus que amou, para o seu reino proclamar e todo homem contemplar na eternidade a glória de nosso Senhor. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu Espírito. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu amor na cruz. Quero estar nessa graça da vivência do amor, testemunhar a alegria de ser sementes do Senhor, profetizar que tu nos amas, ó Senhor, que tu nos amas, ó Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouve-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me e mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, governai com amor a vossa Igreja, que alimentastes nessa sagrada ceia, para que, conduzida por vossa mão poderosa, veja crescer a sua liberdade e conserve a integridade da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos testemunhos.
Podemos sentar um minutinho. Então, antes dos nossos irmãos darem ação de graças, eu quero agradecer ao Padre Antônio pela disponibilidade de celebrar conosco, de nos trazer Jesus. E como salesiano, a casa é vossa, Dom Bosco vos acolhe com muita alegria, e nós também acolhemos com muita alegria o Padre com a salva de palmas. Também queremos agradecer a todos os formadores que, de forma direta ou indireta, contribuíram para esse ano formativo dos nossos irmãos. Queremos agradecer à irmã Emanuele, que aceitou o desafio de pastorear esse rebanho, e não podíamos deixar de agradecer à irmã Miriam, que chegou para coroar no finalzinho do ano São Lucas, com toda a formação de psicologia. E também damos ação de graças pelos nossos fundadores, Diácono Jorge, Marie e a irmã Maria Sara, nossa moderadora geral, porque o São Lucas também é uma inspiração do coração dos nossos responsáveis. E graças a eles, muitos jovens, muitas vocações podem ser formadas e geradas a cada ano. Agora chegou o momento dos nossos irmãos darem ação de graças desses quase um ano formativo que o Senhor trabalhou e realizou no meio deles. Eles vão testemunhar, bem preciso, as graças vividas nesse tempo. Bom dia. Para mim, esse tempo de São Lucas teve 3 graças específicas. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo. Eu moro aqui na casa do Estúdio Guido, faço caminho à vida consagrada. E a primeira delas foi na formação, que me fez entender que muitas vezes a realidade que eu via que tanto me assustava era fruto da minha visão distorcida do que era realmente a realidade. A graça do trabalho e da missão, que me fez ter a coragem de buscar superar os meus limites quando eles apareciam. E a graça da oração do coração, que me fez entender que o sentido de toda cura e de toda formação, na verdade, é o serviço a Deus e o serviço aos irmãos. E nesse tempo eu pude ver a cada etapa a palavra de Deus e o Senhor me conduzindo e me construindo enquanto homem. E a palavra que me trabalhou nesse tempo foi de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, que diz: porque a figueira não dará fruto e não haverá frutos nas vinhas. Decepcionará o produto da oliveira e os campos não darão de comer. As ovelhas desaparecerão do aprisco e não haverá gado nos estábulos. Eu, porém, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu Senhor é minha força, torna meus pés semelhantes aos das gazelas e me faz caminhar sobre as alturas. Então, é nesse sentido que agradeço à comunidade por ter vivido essa experiência do ano São Lucas. Então, bom dia a todos. Meu nome é Emanuel Elias, sou missionário da comunidade Semente do Verbo, hoje na casa São Francisco de Sales. E nesse ano da graça, do ano São Lucas, eu queria ressaltar 3 graças. A primeira, a graça do conhecimento espiritual e psicológico, que permitiu trabalhar e desbloquear áreas mais profundas, e principalmente trabalhar o que é miséria, o que é pobreza, e aprender a amar aquilo que a gente nunca amou, que faz parte da nossa história e da nossa estrutura. Outra graça que eu gostaria de ressaltar são as graças das missões. Durante o ano São Lucas houve a possibilidade de várias missões, sejam fora da casa ou dentro de casa, e isso trabalhou muito a minha alma na estrutura que Deus precisava me fazer sair, e o Senhor continua essa obra de fazer com que eu possa sair cada vez mais de mim e poder encontrar verdadeira alegria e sentido. E por último, a graça da vida de oração, liturgia e a nossa vida diária na comunidade, que com os nossos horários e tudo que a comunidade nos propõe, isso nos arrasta para a santidade, nos arrasta para um crescimento e para um amadurecimento espiritual. E todo esse ano, de verdade, eu posso resumir na palavra de São Paulo, que fala que me gloriarei da minha fraqueza.
Então, esse ano para mim é um ano de ter tocado muito na minha fraqueza, mas de saber que quando é que eu sou fraco é que eu sou forte, e que de verdade, depois desse ano São Lucas, é a graça de Cristo que caminha não as minhas forças, mas também não as minhas misérias, mas a partir delas, a força de Cristo vai operar na minha vida. Amém. Eu me chamo Antônio Wellington, eu faço parte do Estúdio Guido também, faço com a minha vida consagrada. E para mim esse ano São Lucas teve 3 graças muito fortes. A primeira são as aulas de psicologia com a irmã Miriam, porque de poder compreender essa complexidade do meu ser, das minhas dimensões, mas também a simplicidade de Deus que age em todas elas. Então isso para mim foi muito iluminador. O segundo ponto para mim foi o livro A Coragem de Ser Casto. De verdade, de entender a partir da minha história, das marcas da história, mas também a beleza e o desejo da castidade consagrada a Deus. Então, de entender essa força que é de dar a vida inteira a Jesus. E o terceiro ponto, muito concreto, é o acompanhamento espiritual. Depois de entender tudo isso, essas iluminações, de poder receber as palavras de Deus a partir de um acompanhador. É Ele que me faz encarar as minhas verdades e dessa maneira estar mais firme para responder a um chamado de Deus, mesmo com todas as minhas pobrezas. E a palavra que me acompanha, ainda me acompanha, é de Daniel 10, 19. Não temas, homem das predileções, a paz seja contigo, toma força e coragem. Então agradeço a toda a comunidade, porque para mim essa escola do ano São Lucas foi uma escola de misericórdia. E é ela que me salva e é ela que vai me salvar a partir também deste carisma. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas. Eu venho de um mosteiro chamado Mosteiro Belém, da obra dos Santos Anjos. E a palavra que me acompanhou durante o ano São Lucas foi de Mateus, capítulo 18, que fala de quem é o maior no reino dos céus. E Jesus vai dizer que aquele que se tornar pequeno será o maior no reino dos céus. Claro, ainda estou aprendendo ainda a ser pequeno, como todos nós, mas eu acredito que a palavra de Deus é eficaz e com certeza não me tornará muito fecundo. Então a primeira graça que Deus me concedeu neste ano São Lucas é a graça do repouso. Muitos vão perguntar aqui, mas como, A gente trabalha tanto, Trabalha na encosta, levando, saco de cimento, pedra. Mas o meu repouso não consiste tanto no físico, mas no meu espiritual e psicológico. Porque por 6 anos eu tenho lutado com a minha humanidade. E no 7º, Deus me concedeu esse repouso de poder ter esse ano sabático que eu estou vivendo, A segunda graça é a da misericórdia. Eu vivenciei muito forte, não a misericórdia de mim para os outros, mas os outros para mim. De todas as vezes que as pessoas têm tido aquela paciência de Jó, com algumas atitudes assim erradas, Seja pela impaciência, ou seja pelas minhas atitudes rígidas, mas que a comunidade Sementes do Verbo não desistiu de mim. É essa atitude que eu levo para a minha vida toda, da misericórdia, como o pai que acolhe o filho, o filho pródigo. E esse acolhimento da misericórdia me fez ter força para continuar na caminhada nesse ano São Lucas. E a terceira graça é de amar com todo o meu ser. Eu consegui amar a Deus não só por causa do mandamento que é me proposto, mas sim também com a minha afetividade, com a minha sexualidade,
com meus emoções, meus sentimentos. Então, eu consegui compreender na prática o que significa amar a Deus e o próximo com todo o nosso ser. Então, o caminho eu sei, agora vamos colocar em prática no cotidiano, né? E a palavra final que Deus deu para mim, por fim, né? Que essa é realmente a palavra profética, né? Que também, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus vai responder: aquele que serve. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora interceda e conduza cada um de vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Barthelemy Nyunai Nangangi. Um nome estranho, né? Tenho 26 anos, sou africano, país que se chama Camarões. E já faz 3 anos na comunidade e cujo 1 ano aqui na Missão do Brasil. É uma grande alegria para mim de ter vivido esse ano São Lucas. Então, a palavra que me acompanhava durante esse ano é a palavra de Jeremias 31, versículo 4. Eu te construirei de novo e será reconstruída Virgem de Israel. E as graças, como graça, tem muitas graças, mas 3 graças. A primeira é a graça que eu recebi nas formações, que seja na sala, na sala de formação, que seja na vida prática. E isso me deu uma iluminação sobre meu ser psicológico e espiritual. O conhecimento de si mesmo. A segunda graça é nas missões, onde recebeu uma nova autoridade do Filho de Deus. A terceira graça é a graça da contemplação, onde eu descobri o verdadeiro sentido da minha vocação. Eu agradeço muito a comunidade de ter me dado essa graça de viver esse ano para reforçar minha vocação. E agora eu vou em missão com certitude que tudo que eu aprendeu eu vou pôr em prática. Muito obrigado. Eu escolho tudo, és o meu tudo, meu Deus. Eu escolho tudo, és o meu tudo, meu Deus. Bom dia, sou irmã Maria João, sou portuguesa. A palavra que resume o que vivi no ano São Lucas é do Evangelho de São Lucas 15, 32. Tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, dentro das muitas graças que eu vivi neste ano, destaco a vida de oração, sobretudo a adoração, essa intimidade com a palavra de Deus e o acompanhamento espiritual, que me fizeram viver essa alegria de renovar o meu sim ao chamado de Deus na minha vida, ter essa certeza que é Deus que conduz a minha história e é o sentido do meu existir, e me permitiram fazer a experiência da misericórdia de Deus e da misericórdia da comunidade.
e hoje me faz desejar testemunhar a todos a grandeza do amor de Deus. Agradeço a Deus e à comunidade por este ano da misericórdia na minha vida. Deus é fiel. Amém. Então, bom dia. Eu me chamo Naira Bianca, tenho 25 anos, sou natural de Imperatriz, no Maranhão. Estou na comunidade há 5 anos e antes de vir para o ano São Lucas, eu morei 3 anos na missão da Casa Sementinhas de Amor. A palavra que me acompanhou durante esse ano São Lucas foi de Lucas 5, do 4 ao 7. Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, pescamos lançamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Então os discípulos puderam tocar no milagre porque eles obedeceram à voz do Mestre. E hoje eu posso tocar no milagre porque mesmo sem entender, eu decidi obedecer à voz do Mestre e vim para o ano São Lucas. E as 3 graças para mim desse ano, primeiro foi a graça de trabalhar a minha humanidade, as formações de psicologia que me ajudaram a entender muitas das minhas reações. A segunda graça foi através das artes, o toque da misericórdia de Deus através das artes, porque Jesus para mim ele é o maior artista que existe no mundo e ele usou de arte para me salvar desde o dia que eu me entendo por gente, o Senhor usou de arte para me salvar. E por fim, a maior de todas as graças para mim foi o acompanhamento espiritual e o ADI, que puderam me ajudar a aceitar, a trabalhar a minha história e entender que se não fosse a minha história de sofrida, mas também de alegrias, hoje eu não estaria aqui servindo a Deus. Então agradeço muito a Deus e à comunidade por esse ato de misericórdia que foi o ano São Lucas na minha vida, que quando eu já não tinha forças para lutar pela minha vocação, pelo meu chamado, Deus e a comunidade lutou por mim e acreditou na minha vocação. E para finalizar, agradeço a todos os irmãos que também ajudaram os formadores e termino a minha ação de graças com uma oração da igreja que eu gosto muito. Não permitais que eu me separe de vós. Não permitais, Senhor, que eu desista nunca do chamado de Deus. Amém. Bom dia, eu me chamo Isis, tenho 31 anos, sou natural do Pará, estou aqui na missão do Rio de Janeiro há 4 anos e meio. E neste ano da graça, que foi o ano São Lucas, eu quero destacar 3 graças, né? Primeiro, eu sempre vou dar ação de graças pelo acompanhamento espiritual que para mim, toda vez que eu tiver oportunidade de falar sobre isso, testemunhar sobre isso, eu sempre vou dizer. É a maior ação de graças, é a graça do acompanhamento espiritual, que desde sempre, desde que eu conheci essa graça, me salva de mim mesma pela fé daqueles que me acompanham. Depois, a graça da formação humana, durante as formações de psicologia, né? Que me permitiram essa graça de me autoconhecer e do conhecimento de si. Como a irmã Catarina nos ensinou, é diferente, né? É o autoconhecimento, que é aquele conhecimento de fora para dentro, e o conhecimento de si, que é o conhecimento de dentro para fora. Então, né, essa é também uma graça. Depois, a vida de oração, que também me reaproximou de Deus, me fazendo ver a Deus com novos olhos, né? Com um novo deslumbre. Quando as coisas não pareciam mais ter cor, a vida de oração me reaproxima de Deus e me faz ver cor novamente nas coisas, ver Deus novamente nas coisas. E por último, a graça da formação e da vida de oração juntas me deu a graça de ver Deus como Pai,
ver Deus Pai de uma forma que eu nunca tinha visto, de uma forma que eu nunca tinha sentido. Me dando a descobrir que Deus sempre me amou, sempre vai me amar, sempre esteve, sempre vai estar, porque Ele é meu Pai e eu sou sua filha. E a palavra de Deus que fundou e que me sustentou nesse tempo é a palavra de 1 Crônicas 28, versículo 20. Ser forte e corajoso, age sem medo nem receio, pois o Senhor, o meu Deus, está contigo. Ele não te deixará sem força e sem auxílio, até que concluas todo o trabalho a executar para a casa do Senhor. Amém. Seduziste, Senhor, eu me deixei seduzir. Foste forte demais para mim. Me seduziste, Senhor, eu me deixei seduzir. Foste forte demais para mim. Tu me dominaste. Bom dia, eu me chamo Franciele, sou natural do Pará. Hoje eu faço missão na Casa São Francisco de Sales e caminho para a vida consagrada. Durante esse ano São Lucas, a palavra que me levou ao ano São Lucas foi de João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A minha primeira ação de graças é porque a Escola São Lucas mostra que para responder ao chamado de Deus é preciso aceitar, acolher e trabalhar a nossa humanidade no âmbito psicológico, espiritual e humano, podendo integrá-la e assim poder entregar para Deus e poder se ofertar ainda mais. A minha segunda ação de graças é pela formação artística, em especial pela dança, que nos leva a um trabalho de reconciliação, perdão, aceitação, abandono e confiança em Deus. E a terceira ação de graças é poder trabalhar a minha história e reconhecer que Deus Pai foi testemunha dela, e seja nos momentos de alegria ou de tristeza, e a partir daí deixar Ele recriar os sofrimentos em ministério para doar aos outros, para gerar vida para os outros. E a palavra que Ele me deu para caminhar a partir de agora, a partir do término do São Lucas, é a palavra de 1 João, do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se. Nós a ouvimos e vos damos testemunhos. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e o que ouvimos vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto nós escrevemos para que nossa alegria seja completa. E eu quero a minha última ação de graça a toda a comunidade, em especial o diácono Jorge, Marie, irmã Maria Sara, por acreditarem nas nossas vocações, por ter recebido de Deus a inspiração dessa escola, para que nós poder nos gerar, para que nós possamos, como filhos do carisma e filhos da igreja, levarmos a palavra de Deus e a vida àqueles que hoje se encontram perdidos e sem esperança. Bom dia, meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos, eu sou de Santa Luzia, no estado do Maranhão, sou missionária da comunidade Sementes do Verbo, atualmente faço parte da Casa São Francisco de Sales, na realidade Nossa Senhora de Guadalupe, e antes do ano São Lucas, eu morava em Palmas, Tocantins, na Casa Sementes do Verbo. Então, eu dou ação de graças porque Deus não deixa obra nenhuma inacabada. Então, em 2019, eu fiz um ano sabático também em Palmas, na Casa Mãe. Mas Deus, vendo que ainda tinha algumas brechas ali no meu castelo interior, Ele me chamou para esse ano São Lucas, para que eu pudesse responder com plenitude a minha vocação. E
Doação de graça pelo conhecimento de si, pelo conhecimento de mim, através do acompanhamento espiritual, também pelo acompanhamento psicológico. E foi um ano para me ver aos olhos da misericórdia. Esse conhecimento de si ultrapassa apenas conhecer os nossos defeitos e qualidades, mas eu diria que esse conhecimento é para utilizar tudo isso para glorificar a Deus. E também dou ação de graça pelo conhecimento de Deus, é um caminho, conhecimento de si, conhecimento de Deus, através da escola do carisma, da palavra, dos santos, do magistério. E também dou ação de graças por toda a cura familiar na minha família humana, por durante esse ano perceber que também a minha família foi visitada, e por receber um novo ardor, uma nova paixão para me doar pela vida e pela salvação do mundo. E por fim, eu dou ação de graça pela minha família espiritual, Sementes do Verbo, e encerro com a palavra de Deus que me acompanhou durante esse ano. É a palavra de Oséias 11, 3-4. Então, eu vou ler essa palavra como aquele que se apresenta na primeira pessoa é Deus através da comunidade, e aquela que sofre ação sou eu mesmo, Amanda. E a palavra diz assim: fui eu, contudo, quem ensinou a Amanda a caminhar. Eu a tomei pelos braços, mas ela não reconheceu que eu cuidava dela. Com vínculos humanos, eu a atraía, com laços de amor. Eu era para ela como a que levanta uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ela e a alimentava. Então agora eu posso reconhecer com plenitude esse amor de Deus na minha vida. Amém. Bom dia. Eu me chamo Letícia, tenho 25 anos. Eu sou natural de Belém do Pará. Já estou há 3 anos na comunidade Sementes do Verbo, mas há 1 ano aqui nessa missão. Vim de Belém para fazer o ano São Lucas. E eu quero começar com a palavra que me acompanhou, não só no ano São Lucas, mas desde o meu ano sabático, que é a palavra de Apocalipse, que diz assim: não haverá mais choro, nem luto, nem sofrimento e nem dor. Pois aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E as palavras que eu te digo são verdade, e elas se realizaram. E foi uma graça muito grande poder receber essa palavra de novo, relembrar, né? Porque Deus não muda aquilo que Ele diz. Então Ele me fez lembrar que essa palavra desde o ano sabático. E as 3 graças assim que foram mais intensas para mim no ano São Lucas a primeira foi de recuperar o sentido de tudo, do serviço, do chamado, de tudo aquilo que Deus me pede e já me pediu desde muito tempo. E nessa graça de recuperar o sentido, recebi uma graça de vida e de uma alegria renovada. E eu atribuo muito isso à Eucaristia, à Palavra de Deus, mas muito mesmo à liturgia. Ali, aquele lugar ali, me salvou e me salva. Mas não só a liturgia, mas o ordinário, as coisas do dia a dia, perceber as coisas de uma forma diferente. A segunda graça foi de ver a verdade de quem eu sou, descer naquilo que eu sou, também nas minhas misérias, naquilo que eu não queria tocar, mas aceitar ser revelada por Deus e também ser perdoada por Ele. Foi um verdadeiro encontro com a misericórdia de Deus na minha vida. E a
partir de então eu recebi um novo olhar sobre mim, sobre todos os meus irmãos, sobre a minha história, sobre todos os acontecimentos da minha vida. E a terceira graça foi a graça da liberdade. A reintegração do ser, corpo, alma e espírito. A graça da ordem e da pacificação interior. Eu atribuo muito isso à vida de oração, claro, mas também às artes. E ao ADI que eu fiz no fim do ano São Lucas, que foi incrível, foi fantástico terminar o ano São Lucas com ADI. E eu quero finalizar com a palavra do livro Coragem de Ser Casto. Olha só, independente daquilo que nós tenhamos vivido, ou que hoje seja um combate muito grande, eu quero deixar essa palavra. Diante de Deus, nenhuma pessoa é perdida, é transformada. Bendito seja Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Bom dia, eu me chamo Tainã, sou natural de Salvador e eu cheguei aqui na Semente do Verbo como acolhida. E a palavra que me acompanhou esse ano e que me trouxe até a Semente do Verbo foi Oséias 2,16. Eis que eu mesma seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. E as 3 graças com que eu fui abençoada esse ano através da Escola São Lucas foram o acompanhamento espiritual, porque às vezes caminhar no caminho de Deus pode ser muito árduo, não? Muito sofrido, e com momentos de muita escuridão e de muitas provações. E ter uma pessoa de Deus que aceita o desafio de caminhar com você é salvador. E eu agradeço a irmã Emanuele por essa maternidade espiritual, por me fazer vivenciar de maneira profunda e concreta a palavra de Deus que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. A segunda graça do ano São Lucas foi o percurso formativo, com o qual me possibilitou me reconciliar com a minha humanidade, aprender a respeitar meus limites e a reconhecer de frente as minhas misérias, e a me reconhecer como humana, como mulher e filha de Deus. Eu posso não saber quem eu sou plenamente hoje, mas eu sei que eu estou mais perto do fim do que quando abracei a fé. E a minha terceira graça foi me reconciliar com a vida em comunidade. Deus, Ele não nos criou para vivermos sós. E ao longo desses 10 meses, Deus, Ele devolveu a minha alegria de viver a vida comunitária. E caminhar junto, né, com pessoas que têm o desejo de cumprir a vontade de Deus. E para mim foi e é uma grande alegria conviver com pessoas que buscam se superar todos os dias pelo amor de Deus. Então, bendito seja Deus pela vida de todos vocês. Obrigada. Bom dia. Me chamo Jéssica, tenho 21 anos, sou natural de Belém do Pará. Moro aqui no Rio de Janeiro, moro na casa Nossa Senhora de Guadalupe, faço caminho para a vida consagrada. E a palavra que me acompanha desde o início desse ano São Lucas é de 2 Coríntios 5:7. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Dentro desse ano São Lucas, eu destaco 3 graças. A primeira graça é a graça da filiação, que me fez adquirir dentro de mim, com a graça de Deus, essa firmeza interior com Deus Pai, depois comigo mesma e com os irmãos. E dentro disso também veio a graça de iluminação. A segunda graça foi a graça de um conhecimento profundo de mim mesma e essa reconciliação profunda que eu pude viver em algumas etapas da minha história com aquilo que o Senhor me deu de conhecer durante esse ano São Lucas. A terceira graça é a nova percepção e o novo olhar de ver que em muitas situações o que precisava mudar era o observador que sou eu. Eu deveria ter uma nova percepção da vida, das situações, das coisas, e eu deveria ser moldada e me deixar ser dócil ao Espírito Santo,
Então, esse tempo de ano São Lucas também foram essas graças que o Senhor pôde construir e quer continuar essa obra de amor dentro de mim e de todos os nossos irmãos. E eu agradeço a todos os nossos responsáveis do ano São Lucas que deram sangue, suor e oração a nós. Então, que Deus abençoe e obrigada. Bom dia, meu nome é Norma, eu sou mexicana e eu faço parte da comunidade Sementes do Verbo. O ano São Lucas para mim foi o ano da confiança e do abandono à vontade do Pai. É um ano formativo que termina, mas é um ano que começa para a vida. A palavra que me acompanhou desde o início deste ano foi o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor nunca se abalam, estão firmes para sempre. Eu quero destacar 3 graças que para mim ficaram muito fortes. A graça da reconciliação, de me reconciliar comigo mesma, com a minha história, do olhar com misericórdia para ela por meio do percurso formativo e do acompanhamento espiritual. A graça de encontrar o caminho que me leva ao sentido, por meio do serviço, do ministério que hoje se me é confiado, encontrar o meu sentido, ajudando aos outros a encontrar o seu sentido. A graça da liberdade e do abandono à vontade do Pai, por meio da missão e do serviço, que me faz conhecer mais Deus, para me conhecer e conhecer o irmão. E a palavra que eu carrego de aqui para frente, para ela me acompanhar, é esse que é 17, 23 e 24. Plantar-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros, e saberão todas as árvores do campo que eu sou o Senhor, e que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. E eu quero expressar minha gratidão à tua comunidade, a todos meus irmãos, aos formadores por nos terem encargado este ano na oração, no serviço. Obrigado porque é um ano que a gente leva para a vida. Obrigado pelas suas orações e contem com as nossas. Ser consagrado por amor, ser consagrado por amor, ser consagrado por amor ao meu Senhor. Ser consagrado por amor, ser consagrado por amor, ser consagrado por amor ao meu Senhor. Porque a quem se dá, porque a quem se dá, Deus se dá. Porque a quem se dá, Deus se dá. Após tantas ações de graças ao nosso Deus, por vidas transformadas e sendo transformadas, vamos nos voltar para a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos e pedir a ela a graça de sermos fiéis a Jesus, à Igreja e ao Evangelho. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
A cada invocação, responderemos com voz forte, amém. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrarmos a festa de São Leão Magno, padroeiro de toda a Igreja como Papa, vos abençoe e vos proteja de todo o mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Leão Magno a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Leão Magno nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna no seu papado, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Anunciai a todos a alegria do Evangelho. Ide em paz, fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendita és tu, Maria, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra, mais que todas as mulheres da terra. Bendita és tu, Maria, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra.